Existe um momento na vida em que o barulho do mundo já não consegue mais abafar a voz que ecoa dentro de você. Um momento em que você percebe que não é apenas cansaço, não é só decepção, não é apenas uma fase difícil, é algo mais profundo. É o Espírito de Deus te chamando para um lugar mais alto. E esse chamado não vem com aplausos, não vem com conforto, não vem com facilidades. Ele vem com confronto, porque santidade não é um adorno espiritual. Não é um título bonito para impressionar pessoas. Santidade é um chamado que rasga o coração e reorganiza toda a vida. Você vive em um tempo onde tudo foi banalizado. Pecado virou opinião, verdade virou ataque, compromisso virou exagero. E no meio desse cenário confuso, você tenta equilibrar Deus com desejos, fé com concessões, espiritualidade com hábitos que drenam tua alma. Só que existe algo que você precisa encarar com maturidade espiritual hoje. Deus não abaixou o padrão dele para caber na geração. É a geração que precisa subir para alcançar o padrão de Deus. Santidade não começa no que você mostra, começa no que ninguém vê. Começa quando você está sozinho, quando não há plateia, quando não há ninguém fiscalizando tuas escolhas. É ali que o céu observa, é ali que o caráter espiritual é formado, porque Deus não se impressiona com discurso bonito, com versículos decorados ou com aparência de piedade. Deus sonda o coração. Ele conhece as intenções que você tenta justificar. Ele conhece os pensamentos que você alimenta em silêncio. Ele conhece as portas que você mantém entreabertas, achando que ninguém percebe. A palavra é direta, sem rodeios, sem maquiagem espiritual. Está escrito: sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Esse versículo não é um convite opcional, é um chamado inegociável. Deus não disse se puderem. Ele não disse quando se sentirem prontos. Ele disse sede. Isso significa decisão, posicionamento, renúncia consciente. Talvez você aprendeu que santidade é apenas não fazer algumas coisas. Não beber, não fumar, não falar palavrão. Mas santidade é muito mais profunda do que uma lista de proibições externas. Santidade é separação. É quando você decide que tua vida não será guiada pelo impulso, mas pela presença. É quando você entende que nem tudo que é permitido te convém, nem tudo que é comum te edifica, nem tudo que agrada à carne honra a Deus. Existe uma dor silenciosa que acompanha quem tenta viver com um pé no reino e outro no mundo. É a dor da incoerência espiritual. Você ora, mas não sente paz. Você canta, mas não sente liberdade. Você até acredita, mas vive preso. E essa prisão não vem de fora, vem de dentro. Vem da resistência em entregar áreas que você insiste em controlar. Deus não divide trono. Ou ele governa por completo, ou você vive em conflito constante. Santidade não te afasta de Deus. Santidade te aproxima. Quem te convenceu do contrário mentiu para você. O pecado promete prazer, mas entrega vazio. A santidade exige renúncia, mas libera vida. Existe um peso que só cai quando você decide parar de negociar princípios. Existe uma leveza que só chega quando você para de justificar o que Deus já te pediu para abandonar. A Bíblia declara algo que deveria estremecer qualquer coração sincero. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Percebe a gravidade disso? Não é sobre ver milagres, não é sobre receber bênçãos, não é sobre prosperar. É sobre ver o Senhor. Santidade não é um extra da vida cristã. É condição de intimidade. Talvez você esteja tentando entender por que certas portas não se abrem, por que a sensibilidade espiritual diminuiu, por que a oração virou rotina vazia. E hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar que Ele continua santo. O trono continua santo. A presença continua santa. E Ele espera que você responda a esse chamado com temor e amor,
não por medo de punição, mas por desejo de comunhão. Santidade não é perfeição, é arrependimento constante, é alinhamento diário, é cair e levantar com o coração quebrantado, não endurecido. É dizer não para si mesmo para dizer sim para Deus. É escolher agradar ao céu mesmo quando isso custa aplausos da terra. E agora deixa essa verdade descer fundo no teu espírito. Santidade não é peso, é proteção. Santidade não é prisão, é liberdade. Santidade não é perda, é ganho eterno. Se essa mensagem está queimando dentro de você, se você sente que Deus está te chamando para um nível mais profundo, escreve nos comentários esta frase, não como um ritual vazio, mas como uma declaração de decisão espiritual. Eu escolho viver a santidade que agrada a Deus. Escreve isso e permita que essa decisão marque um novo começo na tua caminhada. Depois que você entende que santidade é um chamado e não um acessório espiritual, algo começa a se mover dentro de você. Não é mais apenas emoção, é consciência. Você passa a perceber que seguir a Deus de verdade exige escolhas que ninguém pode fazer no teu lugar. Santidade não acontece por acidente. Ela nasce de decisões repetidas, feitas todos os dias, muitas vezes em silêncio, muitas vezes com lágrimas, quase sempre sem aplausos. Existe uma mentira sutil que se espalhou até mesmo dentro de ambientes religiosos, dizendo que santidade é algo automático, que vem com o tempo, que acontece naturalmente. Isso não é verdade. O tempo não santifica ninguém. O que santifica é obediência. O que transforma é alinhamento. O que sustenta é compromisso. Você pode caminhar anos dizendo que crê e ainda assim continuar preso nas mesmas quedas, nos mesmos ciclos, nos mesmos vícios ocultos, se não houver decisão clara de mudar de rota. Santidade é quando você entende que existem ambientes que não combinam mais com quem você se tornou em Deus. Conversas que antes pareciam normais, agora pesam no espírito. Conteúdos que você consumia sem filtro, agora roubam tua paz. Relacionamentos que não te aproximam do céu começam a te incomodar. Isso não é isolamento, isso é discernimento. Deus começa a afinar tua sensibilidade espiritual e aquilo que não vem dele passa a causar incômodo. A palavra revela algo profundo quando diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Repara que o texto não fala apenas de comportamento, fala de mente, porque santidade começa de dentro para fora. Você não muda apenas o que faz, você muda a forma como pensa, como reage, como enxerga a vida. Enquanto a mente não é renovada, o coração continua dividido. Talvez você esteja tentando servir a Deus sem romper com padrões antigos, tentando avançar espiritualmente, carregando hábitos que te puxam para trás. Mas existe um princípio espiritual imutável. Não dá para viver o novo mantendo alianças com o velho. Santidade exige corte, exige renúncia, exige coragem para dizer não para aquilo que te atrasa, mesmo que isso custe conforto emocional. E aqui entra um ponto que muitos evitam falar. Santidade não é ausência de luta, é posicionamento no meio da luta. Você vai ser tentado, você vai ser pressionado, você vai sentir vontade de voltar para lugares que Deus já te tirou. Mas agora, existe algo diferente em você. Existe temor, existe consciência, existe responsabilidade espiritual. Você não luta mais para provar algo para pessoas, você luta para preservar tua comunhão com Deus. Existe uma beleza silenciosa em quem escolhe viver em santidade. Não é ostentação espiritual, é firmeza. É alguém que sabe quem é e para quem vive. É alguém que não precisa se explicar o tempo todo, porque as escolhas falam. A santidade constrói autoridade espiritual. E a autoridade não se impõe com gritos, se manifesta com coerência. A Bíblia declara: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.
Purificai as mãos e santificai o coração. Tiago 4:8. Percebe que existe uma responsabilidade clara aqui? Chegar-se a Deus exige purificação. Não é Deus que se distancia. Somos nós que, muitas vezes, escolhemos caminhos que nos afastam da presença. Mas quando você decide alinhar mãos e coração, Deus responde com proximidade. Santidade também é aprender a vigiar o que entra, o que você ouve, o que você assiste, o que você permite ocupar espaço na tua mente, porque tudo isso constrói ou destrói tua vida espiritual. Você não se torna santo apenas pelo que evita, mas pelo que escolhe alimentar. Palavra, oração, silêncio, intimidade com Deus. Isso não é religiosidade, é sobrevivência espiritual. E deixa eu te dizer algo com amor e verdade. Ninguém vive santidade sozinho. Deus nos chama para caminhar juntos, para crescer juntos, para sermos fortalecidos em comunhão. Quando você se conecta com uma comunidade que ama a verdade, que não relativiza princípios e que busca viver o Evangelho de forma prática, você encontra apoio para não desistir no meio do caminho. Se essa palavra está te edificando, se você sente que esse chamado para uma vida mais profunda com Deus está falando diretamente com você, caminha com a gente. Se inscreve aqui no canal e faz parte dessa comunidade que escolheu não negociar santidade, que escolheu viver fé de forma real, mesmo quando isso exige renúncia. Aqui, a gente cresce junto, se fortalece junto e aprende a honrar a Deus em cada detalhe da vida. Santidade não é um destino distante, é um caminho diário e cada passo dado com sinceridade é visto pelo céu. Existe um preço que quase ninguém vê, mas que todo verdadeiro discípulo precisa estar disposto a pagar. Não é dinheiro, não é status, não é reconhecimento. É o preço da obediência quando ninguém está olhando. É o custo de permanecer fiel quando seria mais fácil ceder. Santidade carrega esse preço invisível, silencioso, que não rende aplausos, mas constrói algo eterno diante de Deus. Você vive em um mundo que valoriza resultados rápidos, atalhos fáceis e recompensas imediatas. Mas o reino de Deus funciona em outra lógica. No reino, o que parece perda se transforma em ganho eterno. O que parece atraso se revela como proteção. E o que parece renúncia hoje se torna testemunho amanhã. Só que isso exige fé madura, não fé infantil que só obedece quando entende. Muitas vezes Deus te pede para se afastar de algo sem te explicar todos os motivos. Ele apenas chama. E é nesse ponto que a santidade é provada. Você obedece apenas quando concorda ou você obedece porque confia? Porque santidade verdadeira nasce da confiança plena de que Deus sabe mais do que você, vê além do que você enxerga e te guarda de perigos que teus olhos não conseguem perceber. Existe uma cena espiritual acontecendo quando você decide dizer não para o pecado, mesmo desejando. Não é apenas uma escolha pessoal, é um testemunho diante do céu e do inferno. Cada vez que você escolhe agradar a Deus, mesmo com o coração apertado, algo se fortalece dentro de você. Sua autoridade espiritual cresce, sua sensibilidade aumenta, sua comunhão se aprofunda. A Bíblia afirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Temor não é medo. Temor é reverência, é consciência da santidade de Deus, é entender que Ele é santo demais para ser tratado com descaso. Quando você vive com temor, suas escolhas mudam. Você não pergunta mais apenas posso, você começa a perguntar, isso agrada a Deus? Talvez você esteja vivendo um conflito interno agora mesmo, uma batalha silenciosa entre o que Deus pede e o que tua carne deseja. E essa luta não significa que você é fraco. Significa que você está vivo espiritualmente. Mortos não lutam. Quem luta é porque ainda se importa. Quem luta é porque ainda quer agradar a Deus. O problema não é sentir a batalha. O problema é desistir dela.
Santidade também envolve aprender a perder para ganhar, perder algumas amizades, perder convites, perder oportunidades que parecem boas, mas que não vêm com paz. E essas perdas doem. Doem porque você é humano. Doem porque você sente. Mas Deus não desperdiça nenhuma renúncia feita por amor. Ele vê cada lágrima, cada noite de silêncio, cada decisão tomada com o coração apertado. A palavra declara algo poderoso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Percebe a promessa? Ver a Deus não é apenas uma experiência futura, é viver com clareza espiritual agora, é discernir a voz de Deus com mais facilidade, é caminhar com direção. Coração limpo enxerga melhor, alma alinhada escuta melhor. Existe uma recompensa que só quem escolhe santidade conhece. É a paz que não depende de circunstâncias. É o descanso que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está presente. É a alegria que não é barulhenta, mas é profunda. É saber que, mesmo imperfeito, você está alinhado, arrependido, dependente da graça. Santidade não te torna melhor que ninguém. Ela te torna mais consciente da tua própria dependência de Deus. Quanto mais santo você busca ser, mais você percebe o quanto precisa da graça. Isso quebra o orgulho, destrói a soberba e constrói humildade verdadeira. Santidade e orgulho não caminham juntos. E existe algo que você precisa guardar no coração. O preço da santidade nunca será maior do que o custo de viver longe de Deus. O pecado cobra caro demais. Ele rouba a paz, destrói relacionamentos, confunde identidade e enfraquece a fé. Santidade pode doer no início, mas cura no final. Você não está sozinho nessa jornada. Deus não te chama para um caminho impossível. Ele te chama para um caminho dependente. Dependente da graça, da presença e do Espírito Santo que capacita, fortalece e sustenta cada passo. Santidade não é provada nos momentos em que tudo está favorável. Ela se revela nos lugares onde você não tem plateia, onde não existe música de fundo, onde ninguém percebe o esforço que você faz para permanecer fiel. É no chão da vida real, no peso dos dias comuns, que Deus observa com atenção o que você faz com aquilo que aprendeu na presença, porque existe uma diferença profunda entre quem admira a santidade e quem decide vivê-la. Você pode falar de Deus com eloquência e ainda assim negar Deus com atitudes. Pode levantar as mãos em adoração e logo depois permitir que palavras impuras, pensamentos distorcidos e reações descontroladas governem teu comportamento. Santidade não é um momento espiritual isolado. É uma consciência contínua da presença de Deus em cada detalhe da vida. É viver sabendo que Ele está ali quando você fala, quando você reage, quando você escolhe, quando você silencia. No cotidiano, santidade se manifesta quando você está cansado, pressionado, emocionalmente sobrecarregado. É fácil ser santo quando tudo está em ordem. Difícil é permanecer íntegro quando ninguém entende teu esforço, quando o reconhecimento não vem, quando o peso das responsabilidades parece maior do que tua força. É nesses momentos que você descobre se tua fé é apenas emocional ou se ela se tornou raiz profunda. A palavra confronta diretamente esse tipo de fé superficial quando declara: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Existe um auto-engano perigoso em ouvir muito e viver pouco. Você acha que está avançando espiritualmente porque consome mensagens, mas continua reagindo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito. Santidade exige prática diária, exige vigilância constante, exige humildade para reconhecer falhas e coragem para corrigir rotas.
Santidade no cotidiano é aprender a governar a língua quando a vontade é explodir. É escolher a mansidão quando a carne pede a agressividade. É honrar compromissos quando seria mais fácil desistir. É ser fiel quando ninguém descobriria uma infidelidade. É ser honesto quando uma pequena mentira resolveria o problema rapidamente. Essas escolhas parecem pequenas, mas diante de Deus, elas têm peso eterno. Você precisa entender algo profundo. Não existem áreas neutras na vida espiritual. Tudo glorifica a Deus ou entristece o espírito. O modo como você trata pessoas, o modo como você administra teu tempo, o modo como você lida com dinheiro, o modo como você reage à frustração. Tudo isso revela o nível de santidade que você decidiu viver. Deus não se move apenas por discursos inflamados, ele se move por corações alinhados. Muitas quedas espirituais não começam com grandes pecados, começam com pequenas concessões, um pensamento alimentado, uma conversa prolongada, um hábito tolerado, um limite ultrapassado. Você não se afasta de Deus de uma vez, você se afasta aos poucos, quase sem perceber. Por isso, santidade também é vigilância. É perceber o perigo quando ele ainda parece inofensivo. A Escritura ensina um princípio que nunca falha. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. O pouco são as decisões diárias, silenciosas, invisíveis. O muito é aquilo que Deus confia a quem se mostra fiel. Ninguém sustenta grandes responsabilidades espirituais sem antes vencer pequenas batalhas internas. Deus não entrega autoridade a quem não aprendeu obediência. Santidade no cotidiano também envolve perdão. Não existe vida santa sustentada por ressentimento. Mágoa guardada apodrece a alma, endurece o coração e bloqueia a comunhão. Você pode até continuar frequentando ambientes espirituais, mas por dentro estará distante. Perdoar não é negar a dor, é decidir que a dor não vai governar tuas decisões. É escolher liberdade em vez de prisão emocional. Santidade é aprender a viver com coerência, é alinhar o que você crê com o que você pratica. É entender que tua vida é uma carta aberta, lida por pessoas todos os dias. Mesmo quem não conhece a Bíblia, observa teu comportamento. Mesmo quem não frequenta a igreja, avalia tuas atitudes. Tua vida fala, e ela fala alto. No ambiente de trabalho, santidade se revela na integridade. Em casa, se revela na paciência. Nos relacionamentos, se revela no respeito e na pureza. No uso da internet, se revela no que você consome quando está sozinho. No uso do tempo, se revela nas prioridades que você estabelece. Santidade não compartimenta a vida, ela atravessa tudo. Talvez você esteja pensando que isso é pesado demais, que ninguém consegue viver assim, e você está certo se tentar fazer isso sozinho. Santidade não é fruto de esforço humano isolado, é fruto de dependência diária da graça. É reconhecer limites, buscar a ajuda de Deus, permitir que o Espírito Santo governe decisões. Você não vive santidade pela força do braço, você vive pela rendição do coração. E quando você cai, porque você vai cair em algum momento, santidade se revela na forma como você reage. Você se esconde ou se arrepende. Você se justifica ou se humilha. Você endurece ou se quebra diante de Deus. O justo não é quem nunca cai, é quem não permanece no chão. Deus não espera perfeição, Ele espera sinceridade. Ele espera um coração ensinável, quebrantado, disposto a mudar. Santidade não é aparência impecável, é arrependimento constante. É alinhar a vida sempre que perceber que algo saiu do lugar. E existe uma recompensa silenciosa para quem decide viver assim. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma sensibilidade espiritual que cresce. Uma clareza na voz de Deus. Uma segurança interior que o mundo não consegue roubar.
Essa é a santidade que se constrói no cotidiano, longe dos holofotes, mas perto do coração de Deus. Essa é a vida que agrada ao céu. Existe um medo silencioso que acompanha muitos corações quando o assunto é santidade. O medo de se tornar estranho, o medo de perder pessoas, o medo de ficar sozinho. Mas santidade nunca foi sobre isolamento, sempre foi sobre separação com propósito. Deus não te chama para fugir do mundo, Ele te chama para viver nele sem ser moldado por ele. Existe uma diferença profunda entre se afastar por orgulho espiritual e se separar por obediência. Quando Deus começa a trabalhar santidade em você, algumas distâncias surgem naturalmente, não por desprezo, não por arrogância, mas por alinhamento. Aquilo que antes te entretinha agora te cansa, conversas que antes fluíam agora parecem vazias, ambientes que antes pareciam normais agora pesam no espírito. Isso não é julgamento, é sensibilidade espiritual sendo restaurada. A palavra declara com clareza: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Repara que o texto não limita a santidade a momentos espirituais. Ele diz em toda a maneira de viver. Isso inclui relações, decisões, hábitos, pensamentos e prioridades. Santidade não escolhe área, ela governa tudo. Existe uma tentação perigosa de confundir santidade com superioridade moral. Mas quanto mais perto você anda de Deus, mais consciente você se torna das tuas próprias falhas. Santidade não te faz olhar de cima para baixo, ela te faz olhar para dentro com mais seriedade. Ela quebra o orgulho, não alimenta. Ela gera humildade, não vaidade espiritual. Você não é chamado para se isolar do mundo, mas para ser luz nele. Luz não briga com a escuridão, apenas brilha. E quando você vive em santidade, tua vida começa a iluminar ambientes sem precisar de discursos longos. Pessoas começam a perceber algo diferente em você. Não é perfeição, é coerência, é paz, é firmeza. Santidade também envolve aprender a dizer não sem culpa. Não para convites que te afastam de Deus, não para relações que te arrastam para longe do propósito, não para práticas que ferem tua consciência. Dizer não te torna fraco, te torna responsável. Cada não dito ao pecado é um sim fortalecido para Deus. Talvez você esteja enfrentando resistência por causa das escolhas que tem feito. Pessoas dizendo que você mudou, que ficou radical, que exagerou. Mas existe uma pergunta que precisa guiar tua vida. Você prefere agradar pessoas ou agradar a Deus? Porque chegará um momento em que tentar agradar os dois será impossível. A Escritura confronta com verdade quando afirma: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago 4,4. Isso não fala de pessoas, fala de sistema, de valores, de mentalidade. Você não pode viver segundo a lógica do mundo e esperar intimidade profunda com Deus. Um sempre vai competir com o outro. Santidade te separa para algo maior. Ela cria espaço para Deus agir. Quando você abandona o que te contamina, você abre lugar para o que te edifica. Quando você solta o que te prende, você fica livre para crescer. Deus não tira coisas da tua vida por capricho, Ele tira por cuidado. Ele enxerga o fim desde o começo. Existe uma solidão temporária que muitas vezes acompanha quem escolhe santidade. Mas essa solidão não é abandono, é preparo. É nesse tempo que Deus trabalha identidade, fortalece convicções e cura feridas internas. Depois, Ele conecta você com pessoas alinhadas, que caminham na mesma direção, que fortalecem a fé em vez de enfraquecê-la. Santidade também é aprender a amar sem se contaminar. É servir sem se corromper. É conviver sem se perder. Jesus fez isso com perfeição. Ele andava entre pecadores, mas nunca negociou princípios. Ele tocava pessoas, mas não absorvia a sujeira.
Ele amava profundamente, mas permanecia totalmente alinhado com o Pai. E esse é o equilíbrio que Deus espera de você. Não isolamento orgulhoso, nem permissividade disfarçada de amor. Santidade com compaixão, verdade com graça, firmeza com misericórdia. Quando você entende isso, a santidade deixa de ser um peso e se torna um privilégio. Um privilégio de representar Deus em um mundo confuso. Um privilégio de viver com consciência limpa. Um privilégio de caminhar em paz, mesmo quando nem todos entendem tuas escolhas. Santidade não te tira do mundo, ela te posiciona dentro dele com identidade clara. Você sabe quem é, sabe para quem vive e sabe por que não negocia aquilo que negocia. E essa clareza te sustenta. Existe uma verdade que poucos gostam de ouvir, mas que é indispensável para quem deseja maturidade espiritual. Deus não entrega grandes responsabilidades a quem não foi tratado no secreto. Antes de usar alguém em público, ele trabalha esse alguém em silêncio. Antes de confiar, ele prepara. E esse preparo quase sempre passa pelo caminho da santidade. Você pode desejar crescer, avançar, ser usado, impactar vidas. Mas se o caráter não acompanhar o chamado, o peso da responsabilidade se torna destruição. Santidade é o que sustenta aquilo que Deus libera. É a base invisível que impede a queda quando a pressão aumenta. Sem santidade, dons viram armadilhas. Com santidade, dons se tornam instrumentos de vida. Muitas vezes, você olha para a tua vida e sente que está parado, que nada avança, que portas não se abrem. Mas o que parece atraso pode ser preparo. Deus pode estar fortalecendo tuas raízes antes de permitir que você floresça em público. Ele trabalha primeiro no interior, porque sabe que o exterior só se sustenta quando o interior está firme. A Escritura revela um princípio poderoso. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Efésios 4:32. Esse versículo revela algo profundo sobre preparo espiritual. Deus trabalha caráter, trabalha relacionamentos, trabalha perdão, trabalha reações. Porque quem não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com propósito. Santidade te ensina a suportar pressão sem perder essência, a permanecer firme quando elogios tentam inflar o ego e críticas tentam te derrubar. Ela te ensina a não se definir por resultados, mas por identidade. Quem vive em santidade sabe quem é em Deus antes de saber o que faz para Deus. Existe um nível de confiança que Deus só entrega a quem aprendeu a obedecer sem questionar o caráter do Pai. Obediência parcial não prepara ninguém para carregar algo eterno. Santidade é obediência completa, mesmo quando não faz sentido imediato, mesmo quando o processo dói, mesmo quando você não entende o porquê. A palavra afirma: o Senhor firma os passos de um homem quando a sua conduta o agrada. Salmos 37:23. Percebe a ordem? Primeiro conduta que agrada, depois passos firmados. Deus não firma caminhos instáveis. Ele firma trajetórias alinhadas. Santidade estabiliza a tua caminhada. Deus também usa a santidade para te proteger de você mesmo, para te guardar de decisões precipitadas, para te livrar de alianças erradas, para impedir que você alcance algo antes de estar preparado para sustentar. Quantas pessoas chegaram rápido demais e caíram porque não houve tempo de tratamento interior? Santidade não acelera o tempo de Deus, mas garante que quando o tempo chegar, você estará inteiro, não quebrado, não confuso, não refém de carências emocionais, inteiro em Deus. E inteireza é força espiritual. O processo de santidade também expõe áreas que precisam ser curadas. Inseguranças, traumas, desejos desordenados, orgulho escondido. Deus não ignora essas áreas. Ele trata. E tratar dói. Dói porque mexe em estruturas internas. Dói porque confronta verdades que você evitou por anos.
mas essa dor não é para destruir, é para libertar. Você precisa entender que Deus se importa mais com quem você está se tornando do que com o que você está conquistando. Conquistas sem caráter se tornam peso, chamado sem santidade se torna risco. Mas quando caráter e chamado caminham juntos, o impacto é sustentável. Santidade também te ensina a esperar, a não atropelar processos, a confiar no tempo de Deus sem ansiedade, a entender que o silêncio de Deus muitas vezes é trabalho profundo, não abandono. Quem vive em santidade aprende a descansar mesmo sem respostas imediatas. E quando Deus finalmente confia algo maior em tuas mãos, a santidade se manifesta como equilíbrio. Você não se perde, não se exalta, não se desvia, porque aprendeu no secreto que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Chega um momento em que você precisa parar de apenas ouvir sobre santidade e começar a responder a esse chamado com a própria vida. Não como alguém pressionado pela culpa, mas como alguém atraído pelo amor de Deus. Porque, no fundo, santidade não é sobre medo do inferno, é sobre desejo pelo céu. Não é sobre fugir da condenação, é sobre buscar comunhão. É sobre entender que nada neste mundo se compara à presença de Deus habitando plenamente dentro de você. Talvez ao longo desta mensagem você tenha sentido confronto, incômodo, peso, reflexão profunda. Isso não é acusação, é convite. Deus não expõe para humilhar, Ele revela para curar. Ele não confronta para destruir, Ele confronta para alinhar. E se hoje você sente esse chamado pulsando no coração, é porque o Espírito Santo ainda está trabalhando em você. Isso é graça. Santidade não é um padrão inalcançável reservado para poucos escolhidos. É um chamado possível para todo aquele que decide depender da graça todos os dias. Deus nunca exigiu perfeição, mas sempre exigiu entrega. Um coração rendido vale mais do que uma aparência impecável. Um espírito quebrantado vale mais do que uma reputação religiosa. A palavra declara algo que precisa ecoar dentro de você agora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51:10. Esse é o clamor de quem entendeu tudo. Não é me faz parecer puro, é cria em mim. Não é maquiagem espiritual, é transformação interna. Santidade começa quando você reconhece que não consegue sozinho e se rende completamente a Deus. Você não chegou até aqui por acaso. Deus conhece tuas lutas escondidas, tuas quedas silenciosas, tuas tentativas frustradas de mudar. Ele sabe quantas vezes você prometeu que seria diferente e mesmo assim, Ele não desistiu de você. A santidade que Deus espera não é construída em um dia, mas começa em um dia. E esse dia é hoje. Talvez você precise abandonar algo, talvez precise restaurar algo, talvez precise pedir perdão, talvez precise cortar relações, talvez precise mudar hábitos. Deus não te pede tudo de uma vez, mas Ele pede verdade, um coração sincero, disposto a obedecer passo a passo. Cada pequeno avanço conta no reino. Santidade também é aprender a voltar quando você se perde. É saber que a porta do arrependimento continua aberta, que a graça continua disponível, que o amor de Deus não acabou porque você falhou. O erro não te define. O que te define é a direção que você escolhe depois dele. E quando você decide viver em santidade, algo poderoso acontece. O peso da culpa começa a sair, a confusão começa a se dissipar. A voz de Deus fica mais clara, a paz começa a se estabelecer. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você passa a enfrentá-los com Deus ao teu lado. A santidade que Deus espera de você não te afasta das pessoas. Ela te torna um instrumento de restauração. Não te torna frio, te torna sensível. Não te torna arrogante, te torna humilde.
você passa a amar melhor, a servir melhor, a viver com mais propósito. A Bíblia afirma: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Essa luz não vem de discursos bonitos, vem de uma vida alinhada. Uma vida que aponta para Deus sem precisar gritar. Uma vida que inspira sem manipular. Uma vida que glorifica a Deus até nos detalhes. E agora, no fim desta mensagem, o chamado é simples, mas profundo. Não saia daqui apenas emocionado. Saia decidido. Decidido a viver um nível mais profundo de compromisso com Deus. Decidido a não negociar aquilo que Ele já te mostrou. Decidido a buscar santidade não por obrigação, mas por amor. Se inscreve aqui no canal e caminha com a gente nessa jornada de fé real, sem máscaras, sem religiosidade vazia. E antes de sair, conta nos comentários o que essa palavra falou com você. Compartilha a tua experiência, teu aprendizado, tua luta. Tua história pode ser exatamente o que Deus vai usar para reacender a fé de alguém que está prestes a desistir. Que Deus te fortaleça, que a graça te sustente e que a santidade não seja um peso, mas um caminho de vida.